Oi, boa tarde, irmãos. Graça e paz, alegria a gente estar se encontrando aqui por uma razão especial. A gente decidiu fazer hoje o culto online, como uma semana para a gente se cuidar um pouquinho mais, já que a semana que vem, depois de 2 anos, a gente vai ter a oportunidade de ver o sol lá em Pilar do Sul. E se Deus quiser, a melhor coisa, na verdade, vai ser o que a gente vai ter oportunidade de fazer. E eu queria compartilhar um pouquinho nessa nossa abertura de culto aqui com vocês. Eu estava ouvindo as queixas de uma pessoa sobre por que tantas coisas às vezes davam errado na vida das pessoas, nas cidades, às vezes nos países. E essa pessoa, que era uma pessoa muito temente a Deus, na sua resposta estava dizendo que com certeza tudo em algum momento tinha começado quando as pessoas tiraram Deus de referência das suas vidas. Tiraram Deus de proximidade, tiraram Deus de companhia, tiraram Deus de escuta, né? E ela começou a explicar muitos sofrimentos, muitas lutas, muitas dores a partir dessa fala. E eu, escutando aquela fala dela, me lembrei dos textos que na verdade, nos jogam exatamente para o contrário, que são os textos que falam da importância do nosso Deus presente conosco, né? O texto de Provérbios 3:6 diz: considera o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Né? Considera, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as veredas da sua vida. E então, ao contrário do que a moça estava falando sobre as razões da permanência do sofrimento constante, contínuo na vida das pessoas, não somente de lutas pontuais, mas de tragédias, de coisas muito frequentes, ela atribuía à ausência de Deus. E o texto de Provérbios nos convida exatamente para a gente fazer o contrário, que é desfrutar da presença de Deus, que é trazer Deus para a nossa referência, trazer Deus para que Ele realmente esteja presente, né? O Deus on, o Deusinho, o Deus dentro de nós, o Deus em nós, o Deus conosco. E aí a gente vai lembrando dos personagens bíblicos que falavam das suas vitórias e falavam: até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor era conosco, porque o Senhor era conosco. E a gente está aqui nessa tarde porque o Senhor é conosco. A gente tem as oportunidades de culto porque o Senhor é conosco. A gente se levanta das lutas porque o Senhor é conosco. A gente tem esperança porque o Senhor é conosco. A gente tem expectativas porque o Senhor é conosco. A gente cultua porque o Senhor é conosco. A gente ouve a palavra com desejo de que o Senhor seja conosco, fale conosco. Então, que nessa tarde em que nós estamos nos encontrando aqui, seja um lugar onde a gente desfrute da presença de Deus, porque o Senhor é conosco. E eu gostaria de orar com você nessa hora, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela sua presença. Mas vamos orar juntos, faça a sua oração aí, peça ao Senhor para que a sua presença seja perceptível, seja sentida por você. Seja uma presença que, mais uma vez, faz a diferença na sua vida e na sua casa. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade santa. Te damos graças porque o Senhor, na tua presença, o Senhor conserta os nossos caminhos, o Senhor conserta as nossas veredas, o Senhor nos direciona, o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos leva a levantar diante das lutas, o Senhor nos leva a confiar nas vitórias, o Senhor nos leva, Pai, o Senhor nos leva a desfrutar do teu reino por causa da tua presença, Senhor, porque a tua presença é esse lugar precioso onde nós queremos estar. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor, como diz a tua palavra. E nessa hora nós sabemos que estamos na tua presença, por isso estamos gratos. Gratos porque o teu Espírito Santo nos inspira. Grato porque o teu Espírito Santo nos faz respirar. E é dessa forma que nós queremos louvar o teu nome, Senhor.
presença santa nessa hora, na nossa vida e em cada casa dos meus irmãos, na vida de cada um, desde o mais jovem até o mais idoso, Pai. Te damos graças porque o Senhor é conosco e nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar o nosso Deus. Justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, teu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exalta expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado,
já não pertenço mais a mim. Ministro um canto de louvor pra te adorar, Senhor. Te quero mais do que os dons. O meu desejo é te exaltar perante os reis da terra e te honrar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Rei dos Reis. Te quero mais do que os dons. O meu desejo é te exaltar perante os reis da terra e te honrar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Rei dos Reis, Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Rei dos Reis. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estarmos juntos novamente. Bom encontrar tanta gente. Gostaríamos de estar no virtual. O Tom já destacou para a gente que essa é uma maneira que a gente tem de cuidar da nossa comunidade, sobretudo aqueles que vão estar no acampamento. E essa é uma medida de cuidado que a gente faz. E a gente faz o culto virtual com a expectativa de que todos fiquem preservados, com cuidado para que a gente possa ter um acampamento abençoado e ninguém contaminado, se Deus quiser. Esse é o momento da nossa oração, esse é o momento que nós intercedemos pelas pessoas que necessitam. A gente queria trazer para a nossa reunião aqueles que necessitam, aqueles que precisam das nossas intercessões. Nós temos intercedido sempre, sobretudo pelas manhãs, mas queremos, nesse instante, interceder e continuar orando por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão emocionalmente enfermos. Nós intercedemos também pela nossa comunidade, pelos missionários, pelo país. Esse é o momento da intercessão. Eu quero te convidá-lo a fazer comigo agora
Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos por estarmos juntos, a Deus, hoje de maneira virtual, mas nós temos ainda hoje já sentido a tua presença, Senhor Deus, quando nós nos debruçamos na tua palavra, quando a gente foi tentar enxergar a revelação do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, pela manhã. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, Pai. Mas, acima de tudo, Senhor, abençoe aqueles que não estão conosco e que estão em sofrimento, Deus. Estão em sofrimento por conta das enfermidades físicas. O Senhor abençoe aqueles que precisam, Senhor. Ó Deus, suplicamos para que o Senhor derrame a sua bênção sobre aqueles que estão emocionalmente debilitados, aqueles que estão em depressão, aqueles que sofrem, Senhor Deus, com a angústia da alma, Senhor Deus, que sofrem com a noite escura, como a gente costuma cantar. Alcança esses queridos, aqueles irmãos, aquelas pessoas, ó Deus. São muitas as pessoas que nós conhecemos, ó Deus, que têm sido acometidas com este problema. Alcança, Senhor, de maneira que eles sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós intercedemos e clamamos por necessidades, ó Deus, que também atrapalha a vida, Senhor Deus. Aqueles que estão, Senhor Deus, com problemas financeiros, aqueles que estão, Senhor Deus, com problemas em relacionamento dentro de casa, aqueles que estão em sofrimento, ó Deus, venha a socorro destes, ó Deus. Ah, Deus, estende os teus braços de graça e de misericórdia e os abençoe, Pai. Oramos também, Senhor Deus, pela nossa comunidade, oramos a Deus pelos nossos irmãos, que eles sejam protegidos, amparados, guardados pelo Senhor. Temos orado a Deus para que o Senhor nos dirija, nos coloque no centro da tua vontade, nos dê a direção, Senhor Deus, que a gente responda aos teus chamados, ó Deus, que a gente responda, Senhor Deus, com disposição, disponibilidade, Senhor Deus, com amor, com dedicação àquilo que o Senhor nos dá como chamado, como vocação, ó Deus. Dá-nos a tua bênção, que a nossa comunidade permaneça unida, Senhor Deus, em comunhão, Senhor, enxergando a tua vontade em todo o tempo. Oramos a Deus para que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso acampamento, abençoe, Senhor Deus, o tempo que nós vamos ter juntos, que a tua presença seja percebida a todos, ó Deus, e que a gente carregue, Senhor Deus, após o acampamento, a gente possa enxergar, carregar dentro de nós essa presença, que ela faça diferença na nossa vida. Oramos a Deus pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso bairro e onde nós estivermos. Que nós sejamos a presença de Jesus onde nós estivermos. Que carreguemos, Senhor Deus, essa chama, esse poder conosco. O poder do amor, o poder de revolucionar, Senhor Deus, através das boas ações, das boas intenções, de um coração amoroso. Nós oramos, ó Pai, suplicando que em nós arda essa chama, Senhor Deus, e que nós possamos, assim, contribuir contigo na transformação desse país. Oramos pelas nossas autoridades, Senhor Deus, por aqueles que são autoridade, Deus, executiva, legislativa, Senhor Jesus, as autoridades judiciais, ó Deus, que eles sejam instados pelo Senhor, sejam convocados para o Senhor e eles respondam de maneira positiva. Oramos a Deus para que aqueles que são influenciadores da nossa nação, que têm poderes de decisão que necessariamente não conhecemos, mas que influenciam, Senhor Deus, a nossa nação. Pedimos que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa dirigi-los, Senhor, e contribuir para que a nossa nação seja uma nação mais justa e que esses acontecimentos, as tragédias, ó Deus, encontre, Senhor Deus, no povo, em todas as suas camadas, ó Deus, encontre, Senhor Deus, ajuda e apoio. Que sejamos instrumentos Teus abençoar essa nação. Nós oramos assim,
clamando em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Nós também queremos oferecer a oportunidade de você ofertar ao Senhor. Faça pelos meios virtuais. O Elcio está colocando aí para a gente as nossas informações bancárias, para que você faça a transferência e que você nos abençoe. Seja generoso. As ofertas são para nossa manutenção e também para abençoar pessoas que necessitam da nossa ajuda e nosso apoio. Faça isso, em nome de Jesus. Vejo o Senhor no trono do universo, honrado, o seu manto real enche todo o templo de glória. Toda a terra se encheu. Toda a terra se encheu, toda a terra se encheu de sua glória.
Boa tarde, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto extremamente conhecido das igrejas, portanto, um texto bem familiar a nós, que é o texto de Mateus 28, de 18 a 20. Mas antes gostaria de orar. Deus e Pai, por Cristo Jesus que estamos aqui, esperançosos, Senhor, na ação do Espírito Santo através de nós, que nós nos aventuramos, Senhor, a abrirmos as nossas bocas e proclamarmos a Tua palavra. Senhor, opera, Senhor, nas nossas vidas, não porque mereçamos, não baseado em nossos méritos, mas porque precisamos, Senhor Jesus. E cremos que podemos confiar na Tua bondade, na Tua misericórdia, na obra de Cristo, de redenção em nós e através de nós. No nome de Jesus eu peço. Amém. O texto é Mateus 28, dos versos 18 a 20, conhecido como a Grande Comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outra versão, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto é clássico, e eu fui buscar, vou citar já minhas fontes, eu busquei dialogar com duas pregações, uma pregação do pastor Ed René e do pastor Ronaldo Lidório, não sei se vocês conhecem, ele é menos citado entre nós, mas é um pastor missionário, antropólogo, hoje está no Amazonas, se não me engano, já esteve entre tribos indígenas traduzindo a Bíblia para outras línguas. É, assim, uma inspiração que vale a pena, e eu fui buscar num dos seus sermões a inspiração para compartilhar e reverberar para a nossa comunidade hoje. Ele começa o seu sermão explicando que o fundamento da grande comissão é a autoridade de Jesus. A gente tem, esse vai ser um sermão de quase 4 pontos, digamos assim, né? Você pode ver no texto, a palavra todas, todo ou toda se repete. Ele fala de me dado todo o poder, ou na linguagem que é mais conhecida nossa, toda a autoridade. Falaram também fazer discípulos de todas as nações, então todas as nações. Depois, ensinando todas as coisas. E, por fim, estou todos os dias. Quando nós nos deparamos com uma comissão tão grande, né, uma missão, a gente pode dizer que é uma missão quase que impossível, a gente percebe que essa missão foi dada a discípulos, que se formos ler um versículo anterior a esse texto, falam que Jesus chegou, eles viram a Jesus, eles se ajoelharam, adoraram, mas alguns duvidaram. Como pode uma missão tão grande, de tão grande impacto, de tão grande extensão, como todas as ações, ser confiada a homens que, mesmo estando tanto tempo com Jesus, depois de 3 anos vendo Jesus fazer vários milagres, ouvindo tudo que Jesus explicou, conhecendo, tendo intimidade, dormindo com Jesus, alguns ainda duvidavam. Alguns dos 11 discípulos, né? A gente já comentou isso em algum outro sermão, mas é incrível que para essas pessoas temerosas, que adoram, mas ao mesmo tempo tem lá suas dúvidas,
diante do poder da ressurreição de Jesus, como que Deus confere essa missão. E é por isso que é muito importante nós lembrarmos que a missão começa com Jesus deixando muito claro: toda autoridade me foi dada. É porque foi dado a Jesus essa autoridade que é possível que as coisas aconteçam, né? E aí é importante que a gente saiba que a igreja só vai ter autoridade para cumprir a sua missão se ela fizer a vontade de Deus. Porque é na vontade de Jesus que está a autoridade para que as coisas aconteçam. A nossa maneira de pensar, as nossas grandes ideias, não existe autoridade naquilo que dizemos ou fazemos se não houver por trás a autoridade de Jesus. Então, eu posso descansar porque Jesus cuida de mim, Deus cuida de mim, mas eu também posso saber que eu tenho, com Deus, qualquer coisa pode ser feita. Mesmo as coisas que nos parecem impossíveis, ou mesmo eu sabendo das minhas fraquezas, diante das minhas impossibilidades, das minhas dúvidas, da minha inconstância na fé, eu sei que, mediante a autoridade de Jesus, essas coisas podem ser feitas. Eu gostei do sermão do Ronaldo, que ele contou algumas histórias, as histórias enchem o nosso coração. Eu quero compartilhar a história de um juiz federal chinês, uma história recente. Eu não sei exatamente o ano, mas nós estamos falando já desse milênio. Esse juiz ele tinha o costume, ele era um juiz convertido, né? Mas ele pregava no meio do trabalho para outras pessoas. E o governo chinês resolveu dar uma lição para que as pessoas não tenham essa ousadia de compartilhar o evangelho, assim. Então, esse juiz foi preso. E eles anunciaram para toda a cidade do juiz que ele seria preso, dia, hora, marcaram a hora para prendê-lo. Diz que ele morava num canto da cidade, a prisão era em outro canto. Diz que eles foram até a casa dele, 4 soldados algemaram nas mãos, nos tornozelos, e fizeram ele caminhar pela avenida principal da cidade, a passos lentos, né? Com o objetivo de humilhá-lo, né? E todos estavam ali, anunciaram que ele estava sendo preso exatamente por isso, por ficar compartilhando do evangelho no seu trabalho. O fato é que os soldados que o prenderam ficavam tão constrangidos. E a cidade, as ruas estavam todas tomadas. De um lado direito da rua tinha uma multidão, do outro lado tinha uma outra multidão, todos vendo aquela cena impactante. Mas a questão é que o juiz caminhava e os soldados que o prendiam, que sabiam quem ele não conseguiam levantar as suas cabeças, tão constrangidos por saber que era um homem bom. Assim como toda a população, quando ele passava, não conseguiam olhar, levantar a cabeça. No fim, só levantava a cabeça e as mãos para o céu desse juiz que dizia: eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. Né? Aí a gente fica perguntando como que alguém pode ter essa coragem no meio de um governo, de um país, com essa perseguição, de se submeter a ser preso e não hesitar, não amarelar diante de uma multidão, diante de tanta pressão psicológica. Aí que a gente vê que a promessa de Jesus se cumpre. A autoridade é de Jesus. Só o Senhor pode conferir a nós, aos seus filhos, essa ousadia que ele concedeu a esse juiz. Bem, mas aí eu quero dialogar com o Ed René agora. Então, toda a autoridade é de Jesus, que nos é dada. Mas o segundo todo
é que nós devemos ensinar todas as coisas, fazer discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele nos lembra uma coisa importante. A gente acha que a ordem é ir por todo mundo, né? Até algumas traduções, como é que eu li, traduzem assim, vão, ide. E se a gente for no texto original, o texto não fala o verbo, a ordem não é ir, a ordem é fazer discípulos. E o verbo fala assim, está no gerúndio, a ação de ir. Enquanto vocês estiverem indo, vocês vão fazer discípulos. Isso faz muita diferença, num certo sentido, né? Porque a ordem de fazer discípulos é uma ordem que a gente executa em todo o tempo. Quando, na nossa vida cotidiana, quando nós estamos a caminho, nós deveremos fazer discípulos. Até uma questão assim, quando a gente acorda, começamos a ir. Estamos aqui em casa, estou aqui com os meus filhos, fui escovar os dentes, já estou indo. E enquanto eu estou indo, eu tenho que fazer discípulos. Como que é essa história de fazer discípulos? Primeiro, a gente aprendeu há muito tempo, né, algumas questões que discipulado até fazia parte de estratégias de evangelismo das nossas igrejas, né? Tinha um livrinho do discipulado, como se discipular fosse transmitir verdades, conceitos, doutrinas, passar o doutrinal. Isso não é necessariamente doutrinar. Saber coisas a respeito de Jesus não é necessariamente discipular. Por isso que Jesus falou assim, ensinando-as a guardar todas as coisas. Não se trata de ensinar o que é que tem que ser guardado, mas como guardar. Isso é uma diferença significativa. Por exemplo, saber coisas a respeito de Jesus, muitos sabem. Disse o apóstolo Tiago, né, na sua carta, que até o diabo sabe. Né? Isso não faz diferença, não é suficiente saber coisas a respeito de Jesus. A gente precisa inspirar, ensinar com a vida como fazer as coisas que agradam ao Senhor Jesus. Então, fazer discípulos é estar sujeito à autoridade de Jesus, essa autoridade que nos fortalece, que é o fundamento da nossa missão. Mas é em obediência a Jesus que nós estamos discipulando. Então, o Hamilton até falou na semana passada da questão da vida, né? De, se possível, pregue com essa vida, se necessário, fale com palavras, porque é no nosso cotidiano, é na nossa maneira de viver, é em tudo que fazemos, a gente está mostrando para as pessoas como nós nos sujeitamos a Jesus e a sua autoridade. No fim, o nosso objetivo é querer mostrar como ser semelhantes a Jesus e não saber coisas a respeito de Jesus. Então, compartilhe a vida. Multiplique-se nas pessoas com quem você convive. É um desafio, né? Porque a gente está diante de situações que vão nos dizer se o nosso comportamento é de sujeição a Jesus, se ele é autoridade ou não nas nossas vidas, se ele é o nosso Senhor, ou se a gente tem um discurso que não combina com a prática. Bem, fazer discípulos requer relações de intimidade, de afeto e de amor. Então, a gente não existe discipular de uma forma no atacado. Nosso discipulado é sempre uma relação pessoal, uma relação humana, de amizade, de cuidado. E isso é muito mais do que dizer coisas, verdades, conceitos, culturas cristãs, filosofias ou mesmo doutrinas.
não se trata de catequizar as pessoas, mas se trata de mostrar como ser semelhante a Jesus. Então, fazer toda... O texto diz que toda a autoridade de Jesus, que nós devemos ensinar as pessoas a fazer todas as coisas que ele tem ensinado. E depois o texto fala discípulos de todas as nações. Aí eu volto para o Ronaldo Lidório, porque se ao mesmo tempo a gente faz discípulos a caminho, né, em qualquer lugar, no nosso cotidiano, a vida nos leva, e onde nós vamos mostrar o Evangelho. É fato que Jesus também tem um desejo, que não pode ser ignorado. O desejo de Jesus é alcançar todas as nações da terra, que é uma situação que a gente muitas vezes sublima pelo tamanho do desafio. Mas nós temos que lembrar que ainda hoje, por incrível que pareça, nós temos mais de 6 mil povos que não conhecem nada sobre Jesus. Eu fiquei espantado com essa informação. A gente pensa num mundo de internet, num mundo de televisão, todo mundo já deve saber de Jesus. Não, 6 mil povos, pelo menos, ainda não sabem nada sobre Jesus. Né? Existem 2 mil línguas que ainda não tem nenhum versículo traduzido, versículo da Bíblia traduzido. Aqui no Brasil são 103 etnias indígenas que nunca receberam nenhum missionário. Países, cidades da Ásia Central, você vai ter uma população de milhões de habitantes com menos de 100 cristãos, 100 crentes. Então, o desafio ainda é grande. E para um desafio tão grande, o pastor Ronaldo Lidório nos lembra que Deus prepara o seu povo para essa obediência através do quebrantamento. O quebrantamento é uma experiência que nós deveríamos orar e buscar do Senhor. Porque se é fato que no nosso cotidiano a gente está cumprindo com a nossa missão, é fato que a missão é para todo mundo, é para todas as nações. E aí eu lembro do pastor Ariovaldo, que fala que nós, como cristãos, temos que estar com a nossa agenda aberta para que Deus mude a nossa agenda. É fato que nós vamos fazer discípulos indo, mas é fato que também nós temos que estar preparados para que Deus, se todo dia eu me levanto e vou naquela direção, eu devo saber que em algum momento Deus pode me colocar em outra direção. Aí ele nos lembra de João 3, versículo 8, que fala que o vento, vou ler aqui, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. A gente entende que isso se refere ao Espírito Santo, né? A gente acha maravilhoso, o Espírito Santo faz o que ele quer, mas o texto não está nem falando do Espírito Santo, ele está falando dos filhos de Deus, que ele fala assim, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As nossas vidas enrijecidas, inflexíveis, estáticas, não combinam com o nascer do Espírito. E é por isso que a minha oração é que haja entre nós um quebrantamento, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e as nossas agendas estejam prontas, que nós estejamos preparados para mudar as nossas agendas. Eu queria compartilhar a história de um missionário que, quando eu ouvi essa história, eu não me aguentei. A história de Jim Elliot. Diz que esse Jim Elliot era uma geração de seminaristas americanos que ele estudou com o próprio Dr. Russell Shedd. Diz que na década de 60 houve um avivamento, né, um reavivamento nos Estados Unidos para a obra missionária.
e mais de 500 missionários foram enviados ao mundo. E desses, um foi o pastor Russell Shedd, que veio no Brasil, que morreu há poucos meses atrás, e que foi uma bênção para o Brasil. Ele já tinha tido experiências com os pais na Bolívia, mas voltou para os Estados Unidos, fez seminário lá e saiu em missões nesse mesmo reavivamento da década de 60 nos Estados Unidos. E dentre esses 500 missionários estavam o pastor Russell Shedd e o Jim Elliot. E o Jim, ele resolveu ir para o Equador. Ele convenceu mais 3 amigos, pilotos de avião. Eles se associaram àquela ONG, hoje é uma ONG, né? uma organização de missionária chamada Asas de Socorro, e foram para a Etiópia, para o Equador. E lá no Equador, eles souberam de uma tribo muito violenta, chamada Auca. E ele colocou no coração dele, junto com esses 4 amigos missionários, mais um piloto se juntou a eles. As famílias estavam juntos, ele casou no Equador, tiveram filhos e depois, estando já no Equador, eles resolveram evangelizar essa tribo indígena dos Auca. Foram alertados que eles eram uma tribo muito perigosa, mas ele e essas 3 famílias companheiras tiveram um coração constrangido pelo Senhor a evangelizar essa tribo. Localizaram a tribo com um avião, começaram a fazer contatos, até que conseguiram entrar na aldeia. Eles desciam com baldes do avião, mandavam suprimentos, roupas, comidas, a foto deles, para eles irem se familiarizando, até que a tribo deixou, eles conseguiram ter sucesso nos contatos, entraram, aprenderam a língua, conversavam, indo e voltando várias vezes, até levaram alguns dos líderes da tribo para sobrevoar a Amazônia, aquela região, com um avião com eles. Mas o próprio Jim começou a perceber que, no seu coração, que alguma coisa estava errada. Ele sempre ouvia os outros dizerem, palavra de outras pessoas que conheciam este povo. Eles já fizeram isso outras vezes, mas depois eles terminaram matando as pessoas que se aproximaram. Aí o Jim, com o coração pesado, escreveu uma carta para o seu pastor nos Estados Unidos. Ele, nos Estados Unidos, era uma pessoa brilhante. Ele fez discursos na presença do presidente americano. Ele era muito querido por sua igreja. E quando ele falou, orem por nós, a gente está correndo perigo de vida, a igreja, o pastor, os líderes mandaram outra carta para eles com urgência, falando, voltem imediatamente. Você é membro dessa igreja, nós valorizamos muito você, a igreja aqui é grande, volta e você vai ser o pastor de missões. E se Deus permitir, se Deus levantar, nós vamos enviar 100 jovens. Nós vamos nos responsabilizar por treinar esses jovens, por enviar por missões, por sustentá-los, por treiná-los, para que eles sejam jovens missionários. Vejam a proposta. Você volta e nós enviamos 100 no seu lugar. Aí o Jim responde numa carta, vocês não entenderam nada. Você acha que eu estou aqui no Equador nessa mata desconfortável porque eu quero? Vocês não me conhecem. Só estou aqui por um motivo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Deus me colocou e não me falou nada diferente. E então ele decidiu ficar. Terminando dizendo, olha, tem uma frase marcante que ele deixou na sua carta, viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tem mais nada para fazer para Deus a não ser morrer. Poucos meses depois, ele e seus amigos estavam andando pelo rio e foram flechados por índios na beira do rio e morreram. Foi um desespero para as famílias,
é um desespero para a missão. Todos pensaram que o ministério com esse povo acabou. As mulheres viúvas voltaram para os Estados Unidos em prantos. E agora acabou-se a esperança. E Deus, onde está? Onde estava Deus? Mas uma coisa surpreendente aconteceu. Deus falou ao coração das esposas e dos próprios filhos que não cresceram traumatizados e, pelo contrário, cresceu um ardor missionário no coração dessas crianças. De forma que eles disseram, se Deus nos fortalecer, nós voltaremos e vamos pregar para esse povo Alca. E foi assim que aconteceu. Tiveram treinamento, voltaram para o Equador, voltaram as mães, algumas tias, uma equipe missionária, e foram bem recebidas dessa vez. Aprenderam a língua, pregaram o evangelho, a tribo inteira se converteu. O filho de um desses missionários foi fazer o batismo de um dos convertidos. Entre aqueles que estavam se preparando para o batismo, um deles, ao ser batizado, segurou a mão do Jimmy. Preciso te dizer uma coisa, preciso te confessar uma coisa. Fui eu que matei o seu pai. Foi ali, ó, naquele canto do rio. E aí o menino levantou o braço do indígena, e em soluço diz, nós somos igualmente lavados pelo sangue do Cordeiro. E batizou. Hoje é uma tribo missionária, é uma tribo que testemunha essa história. Existe um filme sobre essa história, que eu recomendo para que nós assistamos com os nossos filhos, porque se uma coisa é fato, nós precisamos deixar que o nosso coração se quebrante, para que possamos ser obedientes à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Só o quebrantamento vai nos levar à obediência, para a gente sair do nosso status quo e fazer a vontade do Senhor. Isso vai depender de quebrantamento. Todas as nações, a não ser que homens e mulheres deixem os seus confortos, as suas conveniências, povos, nem todas as nações serão alcançadas. É fato que alguns é que têm esse ministério, esse chamado específico, não são todos. Mas também é quase que absurdo que nenhum tenha. Que isso seja sempre alguma coisa deixada para outros, com quem eu não me comprometo, com quem eu não me envolvo. Eu acho maravilhoso que nós estejamos orando todos os dias pelo Aurélio, pela Janaína. Agora acrescentamos o William, a Tatiane. Eu sei que a missão, essa grande comissão, não é uma missão para um indivíduo. É importante que a gente tenha essa clareza. Deus não chamou você especificamente para fazer discípulos de todas as nações. Isso é uma missão da igreja. Né? Isso, de certa forma, é consolo, porque nós temos chamados diferentes, mas o meu convite é que nós tenhamos um coração quebrantado, minimamente para que a gente tenha a capacidade de mudar a nossa agenda, os nossos compromissos, buscando, perguntando para Deus, e aí, Deus, o que eu faço hoje? A gente até conversava no estudo, né? Se Deus faz a microgestão da nossa vida, se a gente tem que perguntar para Deus cada coisinha, se eu compro, se eu não compro. Normalmente nós buscamos a Deus para decisões importantes a nosso respeito. Então, e as coisas, quanto nós buscamos a Deus para decisões a respeito do que Deus deseja?
Pode ser que Deus não vá necessariamente ficar te dizendo, olha, hoje você vende, vai ligar para aquela pessoa para conseguir um sucesso naquela venda, mas pode ser que Deus você pergunte e fale, olha, hoje eu quero que você vá naquele caminho, porque no meu plano de redenção está alcançar aquela pessoa. Para mim, interessa que você ligue para aquela pessoa, que você faça uma ligação telefônica para aquela outra pessoa, que você faça uma contribuição, que você coloque o teu filho para estudar nessa determinada situação. Nós temos que orar e quebrantar o nosso coração para sermos mais obedientes. Todas as nações, todos os mandamentos, é uma missão impossível para nós, mas toda a autoridade foi dada a Jesus e ele confere à sua igreja. O desejo de Jesus, não os nossos desejos. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio, portanto, é morrer. Morrer. Dino Eliot morreu e nasceu, e uma tribo, uma nação foi salva, uma nação que seria extinguida sem conhecer Jesus. Essa nação foi liberta das trevas. Ele morreu, sim. Ele morreu literalmente, mas para que outras pessoas sejam alcançadas, para que a missão da igreja seja cumprida, nós precisamos, como igreja, morrer. Nossas picuinhas, nossas vontades tão fortes, nossas afinidades que a gente leva tanto a sério, nossas vontades, nossos desejos, nosso consumismo exagerado, nosso egoísmo, nosso ego, se ele não morrer, não vai dar frutos. Por fim, queria terminar com a história de George Miller. George Miller foi um pastor, né, que, com 70 anos de idade, depois de 40 anos de ministério, ele resolveu se aposentar e, depois de ter fundado vários orfanatos, pelo menos 8 orfanatos, feito uma obra, um ministério maravilhoso, ele falou, eu já tenho aqui um pastor para me substituir, tenho líderes para cuidar de cada orfanato, então, Deus, já estou velho, se o Senhor tiver qualquer outra coisa para mim, meu desejo é te obedecer. E Deus colocou ainda um desafio missionário para George Miller. E dos 70 anos aos 87 anos, numa época que a expectativa de vida era no máximo 70 anos, por mais 17 anos, ele percorreu o mundo anunciando e proclamando o evangelho. Mais de 30 países, mais de 3 milhões de pessoas ouviram a sua proclamação, e alguém, já com 85 anos de idade, alguém querendo fazer a sua biografia, para perguntar qual o segredo de George Miller. Aí ele falou, meu segredo é que George Miller já não vive mais há muito tempo. Cristo vive em mim. A gente conhece essas palavras na boca de Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha oração é essa. Deus produza em nós esse quebrantamento, para que possamos dizer, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por fim, toda a autoridade é de Jesus. Devemos ensinar todas as coisas numa vida de discipulado. Devemos alcançar todas as nações como igreja. Mas a promessa de Jesus é que ele estaria conosco todos os dias. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, não é um dia ou outro que ele estaria conosco. Ele estaria conosco, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus nos faça cumprir a missão
da sua igreja. Nós, discípulos que adoramos, mas também duvidamos, confiamos na autoridade do nosso Senhor. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, por essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Sim, Deus Todo-Poderoso, quanta angústia, Senhor Jesus. Ou quanta sede, eu não sei bem. Nosso coração se quebranta, Senhor, diante, Senhor, da nossa pequenez, ó Senhor. Diante, Senhor, da nossa distância, Senhor, de uma vida totalmente entregue, de uma vida que não mede esforços, ó Senhor, para fazer a Tua vontade. Sim, Deus. Queremos, ó Senhor, sermos alcançados pelo sopro do Teu Espírito, de forma que sejamos como o próprio Espírito. Oh, Deus, queremos sermos guiados para lá e para cá, pelo Senhor. Queremos sim, ó Deus. Nem nós mesmos sabemos para onde vamos, nem de onde viemos. Totalmente na dependência do Senhor. Oh, Deus, isso é o que o nosso Espírito coloca, Senhor Jesus.
A nossa carne, Senhor Jesus, nos pede o contrário, nos pede o conforto da segurança, nos pede a estabilidade, nos pede tudo calculado, tudo planejado. Senhor, por isso, Senhor, no nosso conflito, Senhor, de quem somos, nós nos rendemos a Ti, Senhor. E clamamos ao Senhor, clamo junto com outros, Senhor, que queiram orar assim comigo. Deus, que a Tua vontade vença, ó Deus. Não a minha vontade, Senhor. Que os meus desejos sejam os Teus desejos, ó Senhor. Muda, Senhor, os meus desejos, ó Senhor. Muda os meus sonhos, ó Deus. Deus, converte-nos, ó Senhor. Livra-nos dos medos, ó Senhor Jesus. Do medo do desamparo, da fome, da nudez, do medo do desconforto. Ó Deus, leva-nos, ó Senhor, para a segurança, para o amor maior, que suplanta todos os medos, ó Senhor. Deus, temos de jovens, crianças, a velhos entre nós. Nós ouvimos pelas histórias que o Senhor pode usar a todos. Cristo, usa-nos para a Tua glória. Cristo, enche nosso coração com a Tua vontade, ó Deus. Estamos, ó Senhor, entediados, ó Senhor Jesus, com as nossas programações, ó Senhor, com as nossas rotinas, ó Senhor Jesus. Queremos, ó Senhor, a alegria de Te servirmos dentro da Tua vontade, Senhor. Queremos, ó Senhor, a alegria de sermos guiados por Ti, Senhor. Mas confessamos que isso é um desafio, não nos é fácil discernir. Por isso clamamos ao Senhor, dá-nos discernimento, Senhor Jesus, e dá-nos perseverança. Se a gente ouvir a Tua voz, entender o que é para fazer, primeiro que ouçamos e depois, ao ouvir, Senhor, dá-nos perseverança no Teu chamado para cada um de nós. Deus, nos consagramos a Ti, Senhor. Consagramos ao Senhor nossas famílias a Ti, Senhor. Consagramos ao Senhor o que somos, ó Senhor, a Ti, o que temos a Ti. Na autoridade de Jesus, Tu tens autoridade para fazer de nós aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai. Amém. Amém. E a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que o poder, que a misericórdia e o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.